Olá pessoal, tudo bem? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no versículo 14 e 15, tem uma passagem que mostra que Saulo, eles chamam de Saulo, ia no caminho de Damasco, perseguia o povo do Altíssimo. Ele pegava a carta do povo romano e ia chicotear, espancar os profetas do passado, os seguidores de Yahushua. E numa dessas perseguições que ele fazia, em Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, disse que ele ia no caminho de Damasco perseguir o povo do Altíssimo. E daí ele viu um clarão de luz e ouviu uma voz. Veja bem, lá em Atos 26, versículo 14 e 15, diz que Saulo, ele foi tomado de repente, assim, ele viu um clarão de luz e ele caiu por terra. Foi um poder forte que veio em cima dele. E ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Observa Atos 26, versículo 14 e 15, que Saulo ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E aí lá está escrito assim, que ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora veja bem, Saulo era Yalhudim, que o povo chama de judeu, porque não tem como ser judeu, porque o Jota só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel não existe o Jota até hoje. E Saulo era Yalhudim, cidadão romano, mas judeu nato, ele era de origem hebraica. Saulo era hebreu, ele conhecia o hebraico ao pé da letra. Essa Bíblia diz que ele era formado aos pés de Gamaliel, então ele era letrado, ele era erudito, ele era um homem formado e um grande cidadão. E ele ouviu uma voz na língua da sua origem, hebraico. Ele conhecia o hebraico ao pé da letra. Como a voz disse em hebraico e disse Jesus, se não existia J na época, e o J foi existir quase 1500 anos depois que isso aconteceu. Quando o J surgiu, o Saulo não estava mais na terra. Então a voz falou em língua hebraica: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Os tradutores perversos, malvados, tiraram e colocaram aí esse Jesus aí. Lógico, na época eles colocaram o Jesus, né? E depois, o nome Jesus foi arranjado em 3 etapas. Eles modelaram em 3 vezes até chegar ao nome Jesus. Primeiro foi Jesus, depois Jesus e depois Jesus. É uma cachorrada, é uma malandragem muito grande. Os tradutores da Bíblia foi totalmente usado por Satanás para consumir o nome do Pai, do Filho, dos profetas, da cidade, e encaixaram ídolos nos lugares dos nomes sagrados. Mas aí está uma prova total que Saulo ia no caminho de Damasco, perseguiu o povo do Altíssimo, ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Se a voz falou em hebraico, falou o nome em hebraico, Yahushua. Não tem nenhuma lógica da voz ter falado Jesus, se não existia J lá na época e não existe até hoje. Então a voz falou o nome em hebraico, Yahushua.
É bem claro. Só não vê mesmo se estiver totalmente cego.